Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Será que o Pedro vai ou fica? Vamos ver tudo que a mídia está falando sobre isso. Tem aí novidades no time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão? Todo esse imbróglio aí do Pedro, Felipe Luiz, o Boto e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Ó, o Flamengo aí, a situação do Pedro deu o que falar nessa semana. A gente debateu ontem pra caramba aqui. O atacante busca a sua melhor forma no Flamengo. Rodou. O assunto Pedro agitou os bastidores do Ninho do Urubu nessa semana. O atacante ainda busca o melhor rendimento com a camisa do Flamengo após retornar aos gramados. Antes da lesão sofrida em 2024, ele era o artilheiro do time, com 30 gols na temporada e vinha sendo convocado para a seleção brasileira. O retorno aos gramados aconteceu antes do previsto, no dia 30 de abril, mas a presença no banco de reservas segue sendo constante nos últimos 3 meses, o que aumentou os rumores sobre o futuro do camisa 9. Antes do retorno do jogador, Felipe Luiz já tinha dito que espera adaptar o estilo de jogo da equipe para extrair o melhor do atacante. Eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. O rubro-negro fez questão de garantir que não tem interesse em negociar o seu artilheiro. Espera que o segundo semestre seja de mais oportunidades na equipe. Muito bem, para quem tá por fora desse assunto, começou ontem um assunto de que o Pedro poderia ser vendido, anteontem, né? No Flamengo, veio a informação do jornalista Mauro César, né? E aí o Flamengo emitiu uma nota dizendo que não, né? Que não tem vontade de vender. E aí o Mauro César vai e vaza a conversa, né? Mostra o print da conversa mostrando que ele não estava mentindo, que realmente alguém do Flamengo contou pra ele que tinha ali até o valor de 15 milhões, né? Isso. Essa foi a história. Vene Casagrande, você tem mais alguma coisa em relação a essa história do Pedro? É só pra finalizar esse assunto, e de fato finalizar mesmo, porque assim, obviamente a autocúpula do Flamengo, quando eu falo autocúpula, leia-se presidente, que atualmente é o BAP, ele procurou saber o que aconteceu. Porque isso, querendo ou não, expõe o atleta e expõe também o técnico Felipe Luiz, né? Supondo, Felipe Luiz agora não bota mais o Pedro, vão achar que é por conta dessa história. Se colocar o Pedro, vão achar que é por conta dessa história. Então acaba expondo o trabalho do profissional também. E aí a pessoa disse que ele deu apenas a opinião. No entendimento, o que BAP recebeu dessa pessoa eu dei a minha opinião, não era uma informação, não era algo definido pela diretoria. Então, assim, botaram um ponto final nessa história internamente e, de fato, não querem vender o Pedro. Se chegar a proposta, como acontece com todos os jogadores, eles vão avaliar se a proposta é boa ou não. Mas o Pedro não está à venda, não está na vitrine. Entende? Então, assim, não vai ter demissão por conta disso, como muita gente me questionou, mas internamente eles procuraram saber o que aconteceu e essa foi a resposta dada. É sempre muito delicado, né? A gente vive nesse momento de grande volume de informação e velocidade, né? Com que ela chega pra gente, né? Então, a história é, o Flamengo já disse, gente, a gente não vai vender o Pedro, a gente não quer, então o torcedor se acalme. Essa não é a intenção, segundo o Flamengo, de vender o Pedro. E também o jornalista mostrou que ele não estava mentindo, que ele teve a conversa ali e que houve um grande mal-entendido, segundo o presidente, o rapaz estava dando a opinião, enfim. Coisas da apuração, Lucas Pedrosa, vocês dois que vivem nessa loucura aí de apuração, eu, graças a Deus, sou apenas uma locutora e uma apresentadora. Pedrosa, posso ser sincero? Eu acordei e falei, ainda bem que não sou eu, tá? Ultimamente eu prefiro ter paz ao invés de razão. Eu tô aí também. Minha saúde mental, outros tempos. Ai, Vene. Seu Vene Casagrande. Tu olha assim, tu fala assim, porra, ainda bem que não sou eu. Imagina, é a olha caixa quem de tá aqui em mensagem, casa. a caixa de mensagem cheia, Nossa, um monte de isso é gente muito falando um ruim. monte de coisa, uma polêmica, a gente para na rua, e aí? Pô, plantou a crise lá, hein? E a galera não entende o papel do jornalista. Hoje o cara falou, pô, não é você, né, Vene? Por isso que tá chovendo. Dessa vez não foi você, Olha, né? ó, tem tempo que não sou eu, pô. Ainda bem. Ô, Vene Casagrande, e o Carrascal? Conta pra mim rapidinho. O Carrascal, o Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento. Na verdade, o Flamengo vai pagar em 3 parcelas, como havia pedido ao time russo, mas agora o time russo está pedindo garantias bancárias.
por envolver a questão da guerra, Sim. enfim, banco, tem toda essa burocracia. Então, assim, o Flamengo andou mais uma casinha para fechar a contratação desse jogador. Não dá para comemorar por se tratar um time russo, a gente sabe que é extremamente complicado, mas no entendimento aí é questão de tempo. O próprio jogador já falou, está ansioso para poder viajar ao Rio de Janeiro e assinar contrato válido até 2029. E também não para por aí, tá? O pessoal do F360 trouxe aí mais informações sobre o caso Pedro. Então, assista também essa parte até o final. Vamos falar do Flamengo agora? Professor Celso Nuzelt, essa semana, se eu não estou enganado, ontem, falávamos sobre o Pedro, sobre o imbróglio Pedro, e o professor pediu, você vai lembrar agora, professor, você falou, eu queria muito ver um mapa de calor do Pedro. Boa. Isso. Lembra disso? Que dizia mais do que a tela dos gols, porque a grande crítica é sobre como ele anda frio, né? Então tá aí, seu pedido atendido, professor Celso. Obrigado, pessoal. Mapas de movimentação do Pedro em 2024, ali no lado esquerdo, e em 2025 no lado direito. Tá vendo a diferença? Tá certo que a temperatura caiu em todo lugar, mas caiu muito mais pro jogo do Pedro, né? Qual que é a diferença? Ele tá praticamente nos mesmos lugares, é a cor? Mas olha a cor. Né? O que pode indicar também essa necessidade do centroavante, entre aspas, do estilo Felipe Luiz, se movimentar um pouco mais do que só ficar fixo ali dentro da quase pequena área, ele ali, né? É claro que ele atuou menos nessa temporada, então o mapa de calor da temporada passada, a lesão acontece ali acho que em setembro, né, mais ou menos ali, a lesão dele, jogou muito mais, mas isso pode indicar que não tão fixo ali. Essa tela mata a charada. Pedro pressiona pouco, posses recuperadas por jogo pelos atacantes do Flamengo na temporada. Aí é a média, né? É isso? É a média. Média por jogo. Bruno Henrique, 1,27, Cebolinha, quase a mesma coisa, 1,25 de média, Juninho, 1,05, Luiz Araújo já sobe para 2,09, Michael, 1,79 e o Pedro não chega a 1 a média, 0,88. Plata e Wallace. Então, o Breler vai falar agora, ele já disse que essa tela mata a charada. Eu entendo, compreendo e, repito, quero ouvir o Breler, mas eu pergunto, e os gols marcados não contam? Não entram na equação? A facilidade para fazer gol? Ou para um atacante é mais importante roubar bolas do que fazer gol? Não, entram na equação, mas o que eu te pergunto é, o Flamengo do Felipe Luiz aqui, apesar da eliminação no Mundial, na sua visão, tá no caminho certo? É um time que joga bem? Sim. É um time que tem um futebol vistoso? Sim. Um time que marca muitos gols? Tem futebol vistoso, não teve contra o Bayern de Munique pelas dificuldades, pela força do adversário. O adversário era melhor. Contra o Chelsea teve tudo isso que você está dizendo. Então, e o principal, esse Flamengo do Felipe Luiz, além de jogar um bom futebol, é seguro defensivamente? Muitas vezes sim. Às vezes não. Por exemplo, contra o Central Córdoba não foi. Mas é isso, são exceções na temporada. No Campeonato Brasileiro, melhor defesa, só sofreu 4 gols. Perfeito. Então é um time equilibrado do Flamengo e o torcedor que olha pro Flamengo, olha, gostamos do trabalho do Felipe Luiz, precisa entender isso. O Flamengo só é equilibrado porque todos participam no momento defensivo. E o Pedro, de todos os atacantes do Flamengo, é o que menos recupera a bola. Todos os atacantes têm uma média superior a 1 nesse quesito. O Pedro é o único que tem uma média inferior a 1. Então, o Felipe Luiz olha para isso e faz essa balança também. Legal, o cara me entrega gols. Mas ele vai me entregar a recomposição que o Bruno Henrique tem? Ou ele vai entregar a dinâmica e a movimentação do Plata? Não vai. E aí o Pedro, se ele não se conscientizar disso, que ele também precisa ser importante no momento defensivo do Flamengo, ele vai continuar comendo banco com o Felipe Luiz. E por mais que a gente goste do jogador, eu vejo que é um equívoco tremendo. Se alguém da diretoria pensa que o Pedro é descartável, tá errado. Não é descartável, é um jogador que precisa continuar no Flamengo, que pode ser muito útil nessa temporada. Agora... Precisa aprimorar esse quesito. Eu não discordo do... Pode, não é possível? Pode, claro, mas eu não discordo do Felipe Luiz que ele seja alternativa, que ele não seja titular,
porque o estilo de jogo que o Filipe Luís propõe desde o fim do ano passado torna obrigatório que o atacante, que o centroavante, faça um trabalho de recomposição, que seja intenso na hora que não tiver a bola. E isso o Pedro não é, desde os tempos do Fluminense. Foi para a Europa, foi para a Fiorentina, bateu e voltou, muito por conta dessa deficiência que ele tem. Então, para o Pedro, o dia que ele falar, olha, eu sou jovem ainda, eu tenho capacidade de correr, de competir, se ele se tornar um jogador mais intenso, aí ele passa a ser um atacante completo. Aí dificilmente ele vai ser barrado. Porque a qualidade com a bola é inegável. O talento que ele tem para preparar uma jogada, para servir um companheiro, eu diria que nenhum outro centroavante ou atacante do Flamengo tem. Mas falta o sem a bola. Talvez isso daí é inegociável no futebol de hoje. Atacante que não marca. É isso, o que eu falei e canso de repetir. Se o Harry Kane marca, se o Haaland marca, o Lewandowski marca, o Pedro não pode reclamar de ter de marcar. Ele tem de fazer isso, ele tem de acrescentar essa valência e essa virtude no jogo dele. Talvez no Brasil ninguém tenha essa capacidade que ele tem. E a questão é que os gols subiram, também tem jogado pouco, mas houve momentos na carreira em que com pouco tempo em campo ele entregava gols. E os gols também sumiram, porque naquela fase lá que enfiava meia dúzia no Juventude, goleou o Corinthians, acho também o Fortaleza, ninguém lembrava que o Pedro não voltava para marcar. Ninguém lembrava disso. Ele estava em todos esses jogos? Estava funcionando. Eu não me lembro. Acho que o último grande jogo dele foi contra o Corinthians, né? Fora outras jogadas que não resultaram em gol e que foram maravilhosas ali saído do pé dele. Então acho que é uma questão de autocrítica e ninguém está falando para ele passar a ser um marcador. Para ele agregar ao tudo de bom que ele já tem, isso não se ensina, um pouco mais de efetividade na frente. A gente viu o mapa de calor, não é uma questão de posicionamento. Ele está posicionado exatamente nos mesmos lugares de quando era mais intenso. Amigos da produção, pode colocar o mapa de calor de novo? Olha lá, você vai ver que é igualzinho. É igualzinho, é o mesmo Professor, lugar em que ele está. Explica para o fã de esportes, para a fã de esportes que nos assiste, o que significam as diferenças de cor? A diferença é que lá ele está sendo mais intenso e aqui onde? não, à esquerda, no verde e amarelo. De 2024. E o azul está frio, é por isso que é um mapa de calor. Aquele azul é gelado, é abaixo da média 1 que o Breler falou. Só ele tinha abaixo de média 1. Ele está inclusive ele está destoando dos demais companheiros de ataque. É aí que a coisa está pegando. Então, a gente falou isso aqui ontem, não é nada pessoal. O Filipe Luís não é um técnico que trata as coisas pro lado pessoal. O Pedro só depende dele, é uma iniciativa dele. Prof, e tem aquela história, né? O centroavante não precisa voltar para marcar. O centroavante tem de estar ali dentro da área para fazer o gol. Vou citar 2 exemplos. Igor Jesus no Botafogo, Verratti no Vasco. Esses 2 caras são centroavantes, são jogadores de área. Mas o Igor Jesus no Botafogo é incansável quando o time perde a bola. O Yuri Alberto volta. Né? Yuri Alberto também, outro bom exemplo. O Verratti é a mesma coisa no Vasco. Então hoje, pela exigência do futebol, de jogos muito intensos, se o Pedro quiser vestir a camisa de titular e que o técnico olhe para ele como o cara que é o 9 do time, ele vai precisar entregar isso todo jogo. E o Filipe Luís não tem uma birra com o Pedro. Não é nada disso. Tanto é que o Pedro foi titular em alguns jogos. Mas ele vai ser titular nos jogos em que o Flamengo tiver um adversário que vai se defender, que vai ficar mais plantado atrás, que não vai sair muito com a bola, vai tentar mais bola longa. Aí o jogo do Pedro faz sentido, porque você não precisa ter ali uma saída de bola tão combativa. Botafogo da Paraíba, ele entra como titular e marca logo no início, não é? Na Copa do Brasil. Exato. Então, não é uma implicância do Filipe Luís com ele. É de um atacante que não encaixa no jogo do Filipe Luís e não é o técnico não é o culpado disso, porque muita gente tende a chegar... não, mas o Filipe Luís que mude as ideias dele para acomodar o Pedro. Não é assim que funciona. Quando o Filipe Luís é o escolhido do Flamengo, o Flamengo o escolhe justamente por ter uma identidade de jogo, por saber o que o Filipe vai acrescentar. Fosse um técnico retranqueiro, um cara ultra defensivo, o Flamengo não ficaria com o Filipe Luís, ainda mais nessa virada do ano. O escolheu por isso. Então o Flamengo também precisa respaldar o Filipe Luís. E
Felipe Luiz e departamento de futebol cobrarem do Pedro essa única deficiência no jogo dele. O restante, o Pedro é praticamente irretocável, um jogadoraço, mas deixa muito a desejar quando precisa dar combate lá na frente e marcar a saída de bola. Ponto, além disso. E olha, Mari, só para completar, Breler e Abel e todos que nos assistem, se fosse para escolher um nesse time para aliviar na marcação, eu escolho o Arrascaeta, até pela condição física. Eu ia trazer exatamente isso, porque assim, eu acho que ainda é muito cedo para cobrar um desempenho do Pedro como ele tinha antes da lesão. Uma lesão muito séria, uma lesão que demanda ali um tempo muito chatinho de recuperação, de você voltar a desempenhar num alto nível, de confiança, enfim. Mas 2 pontos que me chamam a atenção. Um é quando, mais ou menos lá em abril, o Felipe Luiz ele dá uma entrevista, num pós-jogo, eu acho, falando que sim, que ele montaria um Flamengo pensando no Pedro, quando o Pedro estivesse fisicamente num nível muito bom, e depois ele volta a cobrar exatamente essa parte física do Pedro. Não, o Pedro ainda não está fisicamente entregando o que o meu time precisa que um atacante entrega. O problema é que quando o Felipe Luiz ele deu essa declaração, ele dá essa declaração falando sobre a ideia de montar um Flamengo pensando no Pedro, o Arrascaeta cresce muito de produção justamente atuando um pouco mais avançado. E atuando um pouco mais avançado, você tem menos do Arrascaeta nessa recomposição também. Então, eu acho que a dinâmica do Flamengo mudou um pouco durante esse processo de você ter o Pedro de volta, Além do que o Flamengo que o Pedro deixa não é o Flamengo que o Pedro volta. É um outro Flamengo, com outro treinador, com outra ideia de jogo, com uma outra forma de atuar. Então, era o Tite quando ele se lesionou. Era o Tite quando ele se lesionou. E o Tite demorou muito tempo, para encontrar um Flamengo que desempenhasse sem o Pedro. O Felipe Luiz encontrou esse Flamengo. Além de ser a melhor defesa do campeonato, é o melhor ataque do campeonato. Então, assim, quando você vê o Flamengo goleando sem o Pedro marcar, mesmo estando em campo, é um sinal. O Flamengo, ele passa a jogar muito mais com os outros jogadores. O Luiz Araújo muito mais presente, muito mais envolvido em gols. O próprio Michael teve seus momentos também entre as goleadas, enfim. O Everton Araújo. Então, assim, o Flamengo do Felipe Luiz, ele ataca com muita gente, ele defende com muita gente. E eu acho que nessa dinâmica de você precisar compensar a ausência de alguém na fase defensiva, hoje é a do Arrascaeta. E aí, se você tem Pedro e você tem o Arrascaeta, você vai precisar mais ainda do Pedro, porque quem está entregando mais avançado hoje é o Arrascaeta. Então, acho que não é tão fácil assim de você simplesmente falar, não está usando porque não quer. Ou, o jogador também não está entregando. Para mim, ainda é cedo para cobrar do Pedro o que ele entregou para o Flamengo até esse momento da lesão, mas é um ponto de atenção, porque hoje depende muito mais do Pedro para além de marcar do que ele já fazia, Então, acho que está com o jogador. A situação está toda com ele, assim. Vai depender do quanto ele quer. É possível para você? O Pedro tem essa capacidade? Eu penso que sim. Para mim ele vai ter que se esforçar. Ele tem 28 anos, ele não é um jogador alto, com pouca mobilidade. Ele tem essa mobilidade, ele já deu assistências atrasando muito a passada, jogando mais atrás, enfim. Mas depende do jogador, porque é um estilo que cansa mais, que você precisa entregar mais. Entregar mais no dia a dia, entregar mais nas partidas. O time não vai jogar para você. Você vai jogar para o time também. Então, acho que tá nas mãos do Pedro. Nos treinos, principalmente. Isso, o dia a dia, conta muito. Para mim, não é só a questão física do Pedro, de voltar de lesão. Felipe Luiz já deixou isso claro. Falta ao Pedro também essa atitude, essa boa vontade em ser um jogador completo. E aí precisa partir do jogador, porque se ele nunca tomar essa consciência na carreira, terá sido um jogador subaproveitado. Um jogador que a gente vai olhar lá na frente e falar, nossa, tinha potencial para ser o centroavante do Brasil titular em pelo menos 1 ou 2 Copas. Ou ele mantém uma média altíssima de, 38 gols por temporada, sabe? Tem que além de assistências. Porque aí você fala, bom, é de fato o cara que me entrega gols. Então, mas aí você consegue aproveitar. Maria, até caras que têm esse tipo de média, o Germancano no Fluminense, em alguns momentos também ele é cobrado para recompor. Olha, dá um passinho para trás, dá um carrinho no zagueiro. Se o atacante hoje não se conscientiza disso, fica para trás. Então, os melhores centroavantes do mundo são intensos, marcam saída de bola, recompõem, às vezes voltam dentro da área para ajudar na bola aérea defensiva. Se o Pedro não entender que esse papel faz parte do trabalho dele, aí não adianta botar culpa em treinador.
o que eu vejo que o Flamengo tem de fazer é não rifar o jogador também. Legal, peraí, o Pedro tem uma deficiência, vamos trabalhar internamente, vamos cobrar, boa. vamos orientar, o técnico faz esse trabalho, se precisar, coloca Preparador físico. Exato, preparador físico, departamento de psicologia, até para desconstruir, porque muitos centroavantes crescem com isso na cabeça. Ó, o seu trabalho é fazer gol. Você precisa fazer gol, o restante deixa para o time. E hoje não é assim mais. Mas se o Flamengo fizer um trabalho integrado, um trabalho em silêncio, eu vejo que o Pedro tende a ser muito útil e tende até mesmo a ser titular do time. Agora, se ficar nessa de queremos nos livrar do jogador, o Pedro se tornou um problema, ele no banco não se paga, o salário é alto, aí a diretoria vai pelo caminho errado. Eu tenho certeza que depois desse episódio, até desse desencontro de informações, a diretoria do Flamengo vai trabalhar para não rifar o Pedro, mas para tê-lo no elenco, para recuperá-lo. Eu nem digo que o Pedro está numa fase ruim. Quando ele entra, ele consegue contribuir de alguma maneira, mas é o Flamengo se conscientizar disso. Esse jogador não é descartável, por mais que tenha essa deficiência na hora de marcar. Ele contribui de alguma maneira, mas o mapa de calor mostrou que ele está numa outra rotação em relação ao resto do time. E até porque é isso que está chamando a atenção. Hoje o jogo do Flamengo ele não circula mais pro Pedro, né? Então, assim, às vezes ele não consegue participar tanto porque o jogo está em outra rotação mesmo, assim. Então ele já não é mais tão essa figura acionada do Flamengo. E outro ponto também que eu acho que eu ainda acho que depende muito mais do jogador do que da própria comissão. Comissão, né? Não falando de diretoria, porque a diretoria acaba pensando muito nessa parte financeira do negócio. O Filipe Luís, entre várias declarações legais que ele dá, várias entrevistas, quando o Alcaraz foi negociado, lembra aquela negociação muito rápida do Alcaraz, enfim, o jogador do Flamengo que tinha chego na temporada anterior, o Filipe Luís falou assim, eu observo muito os meus jogadores durante o dia a dia, assim, eu observo todos os detalhes dos meus jogadores. Então, hoje, esses jogadores do Flamengo, eles estão ali diante de olhares que pescam tudo. O comportamento, ele falou isso, né? Como eles conversam entre eles, como eles estão nos grupos, como eles estão nos treinamentos, se eles estão ligados, se eles não estão ligados, se eles estão com problema familiar. Então, assim, hoje o dia a dia do Flamengo, ele está muito monitorado pelo próprio treinador, né? Não é que o Filipe Luís delega funções, pelo próprio treinador. Então, isso conta demais, assim. Não é só o jogador que se entrega no treinamento, é o comportamento também. É o Big Brother rubro-negro? É isso. Essa coisa está eliminado. Do Big Brother desde que não vaze, né? Porque o Breler falou da diretoria tratar isso internamente, é justamente o que não está acontecendo. Vazou até a possibilidade de valor para a venda do jogador. Isso não é novidade no Flamengo, né? O Rogério Ceni caiu com um áudio vazado quando era técnico. Então essas coisas têm que ser tratadas com muito cuidado, porque é muito fator conspirando contra. É um técnico com uma ideia de jogo que não cabe hoje no tipo de jogo do Pedro. É um time que já tem outros candidatos, a gente citou aqui o Arrascaeta em relação a marcar menos, e um candidato que é o Arrascaeta hoje fazendo bem a função do Pedro. É o próprio Pedro com histórico de não voltar para marcar, anterior a qualquer problema físico que ele tenha tido. Tomara que muito desse mapa de calor-frio aí tenha a ver com a volta do problema físico. Eu acho que não é só isso. A história da carreira do Pedro mostra que não é só isso. Então ele precisa dar um quinhão a mais aí, algo a mais. Insisto, não é só pensando em Flamengo, é pensando na carreira dele. A seleção brasileira precisa de um centroavante como ele. Ele pode eventualmente jogar em outros clubes, passou pela Europa e não teve o sucesso que poderia ter tido, talvez também por isso. Ele tem que pensar também na carreira dele. Pensar no Flamengo, claro, mas também na carreira dele. Ele é um jogador para além de ser um jogador do Flamengo. Ele é um jogador muito importante, capaz de coisas que a gente já viu, um oportunismo, e não é só aquele oportunismo do empurrador de bola, né? É um oportunismo inteligente o do Pedro. Então isso não pode ser desperdiçado. Mas, e assim, é louco, desculpa, Abel, que a gente está aqui discutindo, né, um episódio, é uma coisa individual de um jogador, de um membro da diretoria que acha que o Pedro pode ser vendido, e isso
ganha essa repercussão. Ganha porque é Flamengo, é o clube mais popular do país, tudo repercute muito rápido e de forma até, às vezes, até desproporcional. Mas a gente está falando de um clube que, na minha visão, fez uma ótima participação no Mundial de Clubes, ótima participação, jogou bom futebol, até mesmo no jogo em que foi eliminado, contra um adversário melhor, que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem a melhor defesa, que tem o melhor ataque, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, foi campeão carioca, cumpriu todos os objetivos à risca até aqui na temporada e teve a saída do Gerson, que acabou sendo conturbada, o torcedor ali ficou muito bravo e, de repente, o trabalho do Filipe Luís passa a ser questionado. Não, mas aí não, é o técnico que não aproveita direito, o Pedro. Pera lá, vamos colocar as coisas em seu devido lugar. Mesmo sendo Flamengo, mesmo tudo virando uma crise, não é para jogar no colo do treinador esse tipo de responsabilidade. O trabalho do Filipe Luís até aqui é muito bom, pode ter um questionamento ou outro, mas o balanço é mais do que positivo. Tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é que se gere crise de dentro para fora, que membros do departamento de futebol, da diretoria, passem a explanar coisas que deveriam ser internas. Então, essa crise pode ajudar o Flamengo também a... Olha, pera lá, a gente está num caminho muito positivo, não vamos criar inimigo aqui dentro e gerar fogo amigo, porque é tudo que o trabalho do Filipe Luís não precisa. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Pedro, que tá tendo todo esse imbróglio, saiu na mídia, tem todo esse, né, esse mal-estar aí, né? Fica aquele clima chato agora, né? Que realmente o Mauro César trouxe à tona toda essa informação, que foi alguém de dentro, né? E se dizem que foi um dos caras grandes aí, né, do time do Flamengo, que soltou essa aí do Pedro, né? E outra, o Pedro é um jogador aí que fez história no time do Flamengo, é um cara muito querido e que precisa de oportunidade. O cara, a gente viu, o cara fez uma cirurgia que é para o Pedro era para estar voltando praticamente agora dessa sua cirurgia, era para estar voltando agora aí aos poucos, né? E ele fez de tudo para voltar antes, fez o seu esforço, voltou com 7 meses, tentou. Teve um tempo ali que a gente achou que ele já tinha voltado em alto nível, fazendo gols, e deu uma queda, deu uma caída, né? E agora saiu à tona que o Pedro é um jogador que não favorece o esquema, né? Porque não marca, é um atacante que não marca, e que nem alguns ex-jogadores falaram aí em alguns programas anteriores, né? Que o Pedro, ele não tem que se importar, ele não tem que se dedicar à marcação. Os zagueiros que tem que ficar com medo mesmo e querer marcar o Pedro. O Pedro não pode estar marcando o zagueiro, né? O zagueiro que tem que marcar o Pedro. E vamos ver agora, né? Porque também o estilo de jogo está mudando. Os caras querem sair jogando desde o goleiro com a zaga ali, né? E então precisa dessa forte marcação, dessa forte pressão dos atacantes. E segundo as informações é que o Pedro não faz isso, não exerce essa função de querer marcar. Ele é meio ali, tenta fazer o gol, às vezes faz. Quando não faz, ele relaxa, não marca ninguém, os caras saem jogando e lá na frente que se virem para recuperar a bola, né? Ele não faz essa marcação pressão. Isso é o que algumas pessoas falam que está acontecendo, mas tem também essa baixa dele não tá fazendo gol, mas também o cara não está tendo minutagem, né? Vamos ver agora como é que vai ser após esse Mundial agora, que vai voltar às atividades normais, brasileiro, né? Copa do Brasil, Libertadores. Então certamente o Pedro vai ter momentos, vai ter tempo agora para poder jogar. Então vamos ver também depois dessa situação, como é que o Pedro absorveu isso, como é que ele vai se dedicar. Será que nos treinos ele agora está com mais vontade, está marcando para tentar aí, né, quem sabe fazer o que estão pedindo, né, fazer o que querem que ele marque e ainda marcar gols? Então vamos ver aí como é que vai se comportar toda essa situação, né? Mas e aí, o que é que vocês acham de todo esse imbróglio aí do Pedro, tudo que está acontecendo? Vocês acham que é justo, é injusto? Vocês acham que realmente o Pedro tem que se dedicar à marcação? Como é que vocês acham que tem que se resolver essa situação? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!